Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, Atos capítulo 1. Vamos meditar um pouquinho aqui, né, na palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu sempre digo, inclusive quando dava seminário, eu dizia assim, se não fosse Atos dos Apóstolos, né, o nome do livro, com certeza seria Atos do Espírito Santo, né, porque foi o Espírito Santo quem realizou todas essas coisas aí, né. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Todos acharam? Qual que é o nosso tema? Fala direitinho, bonitinho para eu ouvir, vamos ver. Quem falou? É isso mesmo, né, irmãos? É isso mesmo, né? Eu não ia pregar sobre isso mais, né? Mas não teve jeito, fui para cá, para lá, né? Então, o agir do Espírito Santo, ou então, Espírito Santo, Deus que habita em nós. Queridos, nós temos visto nos nossos tempos como que o diabo, né? A Bíblia diz, né, diabo, dragão, bicho feio, coisa nojenta, antiga serpente, né? Como o inimigo tem se levantado contra a igreja do Senhor de uma forma terrível, né? E parece que, de tempos em tempos, parece que o inimigo intensifica mais ainda, não é, essa investida. Parece que ele investe mais furiosamente. É o trabalho dele. A Bíblia diz que ele veio somente para roubar e destruir, né? Então, ele está fazendo o trabalho dele. Então, parece, né, a meu ver, né, parece que a serpente ela vai inchando, e parece que ela cresce muito, né? E às vezes parece que nós não vamos conseguir vencer determinadas investidas do inimigo sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas, né? Mas é só inchaço, irmãos, porque daqui a pouco, né, a igreja começa a orar, nós começamos a orar, né? E isso só nos aproxima mais do Senhor, isso vê quanto, né, nós somos tão pequenos, né? Nós achamos que às vezes somos alguma coisa, conhecemos alguma coisa, e quando vem essas investidas terríveis do inimigo, né, e nós vemos o inimigo inchar, parece que ele está crescendo, mas é só inchaço, né? Daqui a pouco, através da oração, né, através da busca, não é, isso nos faz crescer ainda mais. Parece que o inimigo se agiganta, né? Parece que ele cresce, né? E quantas dificuldades e quantos problemas que a Igreja do Senhor tem enfrentado na face da terra. E a Igreja Batista Renovada não é diferente. Diga isso, a Batista Renovada não é diferente. Por quê? Por que não é diferente? Porque enfrenta todas essas dificuldades, todos esses problemas. E às vezes nós pensamos e até falamos assim, puxa, mas não era para essas coisas acontecerem, né? Não, mas é uma igreja que prega o evangelho puro. Uma igreja que confronta o pecado, né? Você vê igrejas aí crescendo e crescendo, mas vale tudo, pode tudo, não confronta o pecado, não vai atrás das ovelhas, né? Não fala de púlpito, né? Não luta contra o pecado, né? Uma igreja que busca a santidade, uma igreja que ganha almas, uma igreja que edifica os salvos, né? Que busca de todas as maneiras, embora lutando contra a maré, mas que busca a unidade. Então nós vemos tudo isso. Então, com a Igreja Batista Renovada, não é diferente. Parece que ele incha, e às vezes parece que nós vamos sucumbir. Não te parece isso, querido? Talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade, de problema, de relacionamentos, né, de desemprego, ou estando empregado, com falta de dinheiro, né? Ou então, o que eu considero que é pior, uma enfermidade. Parece que o gigante é tão grande, né? E você vê ele crescendo mais.
É a serpente inflando, 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 né? Mas daqui a pouco o Senhor vem e dá uma guilhada lá e pronto, né? Desaparece tudo. Por que isso, queridos? Né? Mas nós temos que, a Igreja Batista Renovada não é uma igreja que foge das dificuldades, não é uma igreja que foge dos problemas, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós devemos nos lembrar lá de Números 14, né? Quando os espias estiveram ali visitando a terra prometida, né? E os 12 espias voltaram falando a mesma linguagem. Qual era a linguagem que os espias falavam? Né? Olha, a terra, verdadeiramente, tudo que o Senhor falou é verdade. Ela mana leite e mel. Né? Dá para ver que tudo que tem ali, né, é muito bom. Né? Dá para ver a terra, que tudo que plantar nessa terra vai dar muito fruto, e fruto bons. Né? Mas todos eles diziam, mas 10 dos espias, né, fizeram isso aí. Parece que inflaram o inimigo. Parece que o inimigo cresceu tanto, né, que eles deram o seu relatório e disseram, nós não podemos conquistar essa terra. Nós não vamos conquistar essa terra. Por quê? Porque os problemas, as dificuldades, eles são muito grandes. Os gigantes, eles são verdadeiros gigantes, né? E fez todo o povo chorar, e fez todo o povo, né, murmurar contra o Senhor, e fez todo o povo recuar, né? E parece que não havia mais ânimo, nem para a vida, né? Parece que passou, aquele momento passou assim, passou um vendaval terrível, diabólico ali, que o povo de Israel só fazia chorar e murmurar contra o seu líder. Né? Mas 2 daqueles espias se levantaram, né, e viram tudo aquilo que Deus estava fazendo e disseram assim, tudo isso que eles falaram é verdade. Né? A terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra dá muito fruto, os frutos são grandes e os frutos são bons. Nós pegamos os frutos, nós comemos os frutos. Né? E é verdade o que eles falaram. O povo aí é gigante. Né? Mas Josué e Calebe, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, crendo no seu líder Moisés, crendo no seu Deus, eles exclamaram, mas como pão, diga como pão, nós podemos devorá-los. Sabe o que eles estavam dizendo? Quando você come, o que faz? Levanta o teu ânimo. Né? Teu ânimo levanta, parece que você fica melhor. Né? Se está abatido, você levanta, né, o seu astral, então você fica bem. Josué e Calebe estavam dizendo assim, ó, cada gigante, como pão, nós podemos devorá-lo. Quer dizer, cada gigante que nós derrotarmos, nós ficaremos mais fortes na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, é nesse espírito que eu quero compartilhar com a igreja aqui esse texto de Atos, capítulo 1, né? Lembrando, né, uma palavra, eu sempre digo, que a nossa vida é um eterno recomeçar. E a nossa vida espiritual é um eterno recomeçar. Por quê? Porque nós falhamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. A diferença, eu sempre digo, é que cada dia nós vamos pecar menos. Né? Tem um provérbio popular que diz, né, que errar é humano, não é isso? Errar é humano. Persistir no erro é burrice. Diga, é burrice. Mas em termos espiritual, com certeza nós podemos dizer, olha, errar é humano. Nós estamos ainda, né, revestidos dessa humanidade. Então, errar é humano. Mas cometer os mesmos erros é diabólico, é do demônio, é do capeta. Né? Então, quantas vezes nós vemos as pessoas erram, passa um pouquinho, erram de novo, passa mais um pouquinho, erra de novo. Errar é humano, queridos, mas você e eu, cada um que está aqui, com certeza já conhece o Senhor. Então, errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Aí a gente diz, é coisa do capeta, é coisa do demônio mesmo. Por isso que, pensando assim, aquela palavra que o Senhor deu ali à igreja de Éfeso, né, ali em Éfeso, capítulo 2, versículo 5, né,
que diz assim, olha, lembra-te de onde caíste. Né? Lembra. Nós precisamos nos lembrar de onde nós caímos, queridos. Nós precisamos estar nos lembrando. Né? Mas o texto continua dizendo assim, arrepende-te. Então, todo dia nós precisamos nos arrepender. Mas vai e comete o mesmo erro de novo. Né? A paciência de Deus é longânima, a bondade de Deus é longânima, o pavio de Deus é comprido, mas pode chegar no fim conosco também. Então, queridos, as palavras do apóstolo João, ali em Apocalipse 2:5, arrepende, lembra-te de onde caíste. Nós precisamos nos lembrar, não é? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando a pessoa aceita Jesus, ele não vê problema, tem os problemas, tem as dificuldades, tem os gigantes, né? Mas ele acha que Deus pode derrubar todos os gigantes na vida dele, e pode mesmo, né? Mas vai usá-lo também. Então, aqui no texto de Atos, capítulo 1, né? Versículos 6 a 11, né? Diz assim, olha, Atos 1, versículos 6 até o 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aí Jesus lhe responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Assim virá, diga, Jesus voltará. Queridos, há cerca de 62 anos atrás, mais ou menos, né, houve um grande avivamento no meio batista, houve um grande avivamento também nas igrejas ditas tradicionais, e muitos anos depois, eu também fui fruto desse avivamento, né? Então, olhando aqui para a palavra de Deus, nós temos falado, esse ano praticamente eu falei só sobre o Espírito Santo, já perdi a conta do número de mensagens que trouxe. Então, naquele tempo, houve também muito radicalismo. E há, até hoje, muito radicalismo no meio pentecostal. Nós somos pentecostais. Nós somos uma igreja pentecostal, né? Então, não se falava noutra coisa a não ser sobre o Espírito Santo. E as igrejas pentecostais, até hoje, existe muito radicalismo, né? E até hoje, outro dia, folheando aí, escolhendo uma revista para a nossa escola dominical, e eu disse para a Rita, essa aqui não, né? Uma igreja boa, né? Uma igreja fundamentada na palavra, né? Mas combatendo as obras do Espírito Santo. Então, imagina se hoje, no nosso meio, existe, né, esse combate à obra do Espírito Santo. Imagine há 62 anos atrás, irmãos, como que era, né? Por conta disso, muitos pentecostais também, na época, e até hoje existe isso, há radicalismo. E aqueles que não adotam, não aceitam, né? Então diz assim, olha, é muita carnalidade, tem muita carnalidade. E tem mesmo, tem mesmo. Por isso que nós trabalhamos bastante, falamos bastante nessa área, né? Para que a carnalidade saia fora, né? Mas eu sempre digo para alguns colegas pastores que questionam, digo assim,
Colega, tem dinheiro falso na praça? Tem bastante, né? E porque tem dinheiro falso na praça, você rejeita o verdadeiro? Não, claro que não. Então, tem na questão, né, dos dons espirituais, tal, tem muitas questões de carnalidade também, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa, e a igreja ela precisa ser equilibrada. Por conta dessas questões, né, o meu ensino, o meu seminário é tradicional. O do pastor Glaucio é de renovação, graças a Deus, né? Mas um dia eu tive encontro com essa renovação. Nunca rejeitei, nunca combati, mas eu tive encontro. Então, hoje, nós estamos aqui, a Igreja Batista Renovada tem dificuldades, tem problemas, diga tem. Toda igreja tem. Mas você faz parte dessa igreja abençoada, maravilhosa, né? Por conta também desse avivamento de mais de 60 anos atrás. Então, é da mesma maneira, queridos, por conta disso, muita gente rejeita os dons espirituais e, pela sua própria formação, existe uma dificuldade em aceitar. Não é? Existe uma questão segura, né? A questão de muitos teólogos, escritores, pregadores hoje, né, é que se escreve muitos livros, e nós vimos essa revista de escola dominical de uma boa igreja, uma igreja irmã. Os tradicionais são nossos irmãos, vão morar no céu junto com a gente, né? Não desfrutam daquilo que nós desfrutamos hoje, que certamente, né, nós ajudaremos a preparar para aquele dia glorioso, né? Mas é outra questão, né? Mas quantos combates, quantas dificuldades, né? Quantos desafios nós tivemos nesses anos todos. E temos até hoje, sem dúvida nenhuma, né? Mas tem dinheiro falso na praça? Tem. Você rejeita o verdadeiro? Não. Né? Tem fragilidades, né? Tem brincadeiras, tem carnalidade nas questões dos dons espirituais? Tem, é inegável que tem. Mas porque tem, você vai rejeitar o verdadeiro? Quando eu leio essa palavra aqui, não é? Eu me firmo mais. Não vamos abandonar essa mensagem do Espírito Santo. Ela precisa estar presente no meio da igreja. Ela precisa estar presente na nossa vida, porque é uma tendência de nós nos acomodarmos, né? Então, até hoje, essa questão dos dons espirituais, não é combatida. A verdade é uma só. O que nos distingue da linha tradicional, e são nossos irmãos, né, e vão morar no céu conosco, aqueles que estiverem firmados, sem dúvida nenhuma, né? Mas é o batismo no Espírito Santo, né? E o novo nascimento como formas distintas e os dons espirituais para a prática dos dias de hoje. Quer dizer, no término desse culto, depois de nós ministrarmos, com certeza nós vamos estar orando, né? Orando crendo, né, que se tem alguém enfermo aqui, nós vamos orar para que Deus cure nessa manhã, amém, queridos? Se há algum outro tipo de problema, uma porta fechada, nós vamos orar para que Deus abra essa porta. Quer dizer, não somente digo que somos de linha espiritual, enfatizamos os dons espirituais para os dias de hoje, enfatizamos o novo nascimento, né? Enfatizamos os dons como prática, e não somente pregamos, mas depois oramos para que, de fato, isso aconteça. Então, quando eu vejo essa palavra aqui, queridos, né, eu vejo, está próximo, né, está próximo, vai acontecer, né? Talvez nós estejamos aí nos últimos, talvez não, com certeza, né? Se o apóstolo João falou lá há mais de 2000 anos atrás, filhinhos, já é a última hora, diga, já é a última hora. Isso foi há mais de 2000 anos atrás. Hoje, como profeta do Senhor, pode dizer, filhinhos, Igreja Batista Renovada, já não é a última hora, já é os últimos segundos da chamada de Deus para o arrebatamento da igreja. Se é a última hora, mais de 2000 anos atrás, agora nós estamos nos últimos segundos do relógio de Deus. Mas quanto tempo vai demorar? O que nós lemos no texto? Não vos compete o dia, a hora, não é? Que está próximo, né? Há 2000 anos atrás,
já é a última hora. Agora a gente já pode dizer, é os últimos segundos no relógio de Deus. Então, eu posso dizer assim, lá na profecia de Joel, cumpriu-se a primeira parte, mas a última parte não se cumpriu. E acontecerá, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, né? E eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso ainda não se cumpriu. Isso provavelmente Deus vai usar a igreja de hoje, né? E nós, quando nós cremos, nós já estamos anos-luz na frente daqueles que não creem. Com certeza, nós também seremos instrumentos de Deus para que isso aconteça. Então, vai acontecer. Aconteceu lá em Joel um pouco. Agora vai acontecer e vai firmar a palavra de Deus. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aí vai acontecer, quando vai acontecer em toda a terra, né, em todas as nações, né, e vai haver uma chuva copiosa, né, de dons espirituais sobre a face da terra. Eu lembro quando Jesus foi batizado, lá em Mateus capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa, né? Você vê Deus Pai agindo aqui, o Deus Filho agindo ali, cumprindo seu ministério, o Deus Espírito Santo. Mas ali, em Mateus capítulo 3, nós vemos a Trindade, toda ela atuando ao mesmo tempo. Porque, na essência, é a perfeição de Deus agindo. Então, nós vemos lá quando o Senhor Jesus vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Batizado Jesus, os irmãos conhecem o texto, quando ele vai, João Batista diz, eu é que preciso ir a ti, tu vens a mim? E Jesus diz, convém que assim seja. Então, diz que quando foi batizado, saindo das águas, né, o Espírito Santo em forma de pomba, né, por isso criou-se ali, né, pomba, o símbolo da paz, né? Mas ali, na realidade, não era paz, né? A pomba ali simbolizava sacrifício. Jesus veio, estava um tempo na terra, né? Há 30 anos na terra, né? Nasceu de uma virgem, né? Mas cumpriu-se ali. O Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba. Criou-se como símbolo da paz, mas não era. Ali era o símbolo do sacrifício, né? E aí o Espírito Santo, né, a segunda pessoa da Trindade, veio sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? E houve a manifestação ali, né, do Senhor Jesus, o Filho, e do Espírito Santo. E logo em seguida, lá no versículo 17 de Mateus 3, não é? O Deus Pai entra em ação e diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, sacrifício, né? Estava mostrando sacrifício, né? A missão do Senhor Jesus Cristo. E eu acho lindo, queridos, quando muitos combatem, né? Que quando o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, não é? Mas eu acho lindo, maravilhoso que logo depois, né, passado um tempo do seu ministério, né, Jesus está esticando seus braços e as suas pernas no madeiro, né, sendo cravado ali naquela cruz que a Bíblia diz ignominiosa, quer dizer, vergonhosa, era para os piores malfeitores. Ficou ali suportando aquelas dores terríveis, nos diz a Bíblia, cerca de 6 horas ele ficou ali, né? Era algo que a humanidade tinha feito que ninguém podia pagar, só ele, o justo de Deus, podia pagar, né? Mas, queridos, aquelas 6 horas finais de tormentos, né, que o ser humano, e Jesus estava na forma humana, sofreu, né? Era o seu lugar que ele estava tomando, era o meu lugar que ele estava tomando, né? E ali foi pago, era o sacrifício. Então a pomba já simbolizava ali o sacrifício de Jesus, né? E ele teve a presença do Deus Espírito Santo ali, e a presença do Deus Pai ali dizendo, olha, a ele ouvi, né? Quer dizer, ele estava partindo para o sacrifício. Eu acho lindo, maravilhoso, que depois, logo depois, não veio mais em forma de pomba, né? Eu olho para a palavra de Deus, lá em João capítulo 16, né?
o Senhor Jesus disse: eu irei para o Pai, e o Espírito Santo virá, e Ele estará para sempre com vocês. Vira para o irmão e diga: o Espírito Santo está sempre com você. Quer dizer, então é mentira dessa questão, né? É uma forçada mesmo tremenda, né? Da teologia dizer que o Espírito Santo, agora nós não precisamos mais do Espírito Santo. Jesus cumpriu o seu ministério, ele disse: eu, lá em João 16, né? Eu irei. Quer dizer, há um tempo que eu precisava ficar com vocês, eu irei. Mas o Espírito de Deus virá e estará para sempre com vocês, sempre. Ele não nos deixa um minuto, queridos, um segundo, né? Ele está sempre conosco. Então, que coisa grande, maravilhosa. E aí, quando nós vemos que o Espírito Santo vem agora, é de uma forma diferente. Olhando aqui para a palavra de Deus, né? Então, quando Jesus foi para o céu, ele foi assunto ao céu, o texto que nós lemos diz que os discípulos estavam lá, passaram 3 anos e meio com Jesus, né? Passaram os ensinamentos de Jesus, foi todo para eles ali. Sabe o que é? Tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, jantar, dormir junto com Jesus. Uns dormiam no peito de Jesus, outro no ombro, outro nos pés, outro na cabeça. Estando o tempo todo respirando Jesus, né? Respirando os conhecimentos do Senhor, né? Respirando a verdade daquele que desceu no céu, né? E agora eles não iam estar mais, né? Mas Jesus disse assim: olha, não se preocupem, né? Quando os discípulos estão lá e eles estão preocupados, e ele subiu, até que a Bíblia diz que uma nuvem os encobriu, e os discípulos, o que será que os discípulos pensavam? O que nós pensamos muitas vezes: e agora? Parece que fiquei sozinho, tipo assim, que de repente a gente fala da boca para fora: ah, mas é agora. A moçada diria: me ferrei, fiquei sozinho, aí Deus não está nem aí comigo, né? Entreguei a minha vida toda para Ele, e parece que Ele não se preocupa comigo. Às vezes você não pensa assim, ou às vezes não chegou a falar, né? Deus não toma em consideração, porque é da boca para fora, não é do coração, é a questão terrena, é a questão humana, né? Varões galileus, aqueles 2 seres vestidos de branco ali em João 16, em Atos capítulo 1, o que vocês estão olhando para os céus? Ah, estamos preocupados, o mestre se foi. Não se preocupe, assim como viste subir, ele voltará novamente. Então, quer dizer, mas ele não nos deixou órfãos. Ele diz lá em João: não vos deixarei órfãos, né? O Espírito Santo estará para sempre com vocês. Então, hoje não é diferente, né? Então, parece que alguns, é a forma como foi trabalhado. Talvez você fique rígido, talvez você fique duro, né? E vale dizer, queridos, né, que muitos radicalizaram, né? Muitos tradicionais radicalizaram, que não aceitam a ação do Espírito Santo. Diz que sim, tem um Espírito Santo. Mas se nós não... Existe o livre-arbítrio para tudo. Se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não nos entregarmos, se nós não buscarmos, se nós não cremos, não vai acontecer nada. Com raríssima exceção, quando Deus tem um plano específico, não vai acontecer nada. Mas todo aquele que crê do seu coração, abrir a sua boca, louvar a Deus, confiar, será visitado, porque é uma promessa do Senhor. Amém, queridos? Então, não é? Hoje não. Hoje nós não precisamos disso, né? O Espírito Santo, os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais foi só para aquele tempo. Foi para o 1º século, não é mais para hoje. Não tem necessidade. Por quê? Olha, porque hoje nós temos homens sábios, hoje nós temos homens letrados, hoje nós temos homens cultos, hoje nós temos homens que falam o grego, falam o hebraico, falam o aramaico, alemão, latim. Hoje nós temos tudo isso é bom. Diga, tudo isso é bom. Mas, meus queridos, isso é sabedoria humana. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos aprofundar nos estudos. Temos, precisamos, é importante, né? Mas nós chegamos num ponto que eu não posso resolver isso.
Eu não consigo resolver isso. Eu não consigo tirar essa enfermidade da pessoa. Eu não consigo fazer com que esses relacionamentos sejam restabelecidos. Eu não consigo fazer com que essa pessoa mude de atitude. Eu, com toda a sabedoria, a pessoa pode dizer, se falar hebraico, aramaico, grego, latim, alemão, eu não sou nada. Queridos, não é organizações humanas, não é diploma ou sem diploma, não é nada disso aí, não é? Nós precisamos do agir do Espírito Santo na nossa vida, amém, queridos? Aqueles homens, Pedro, João, não é? Os discípulos depois que fugiram, que correram, não é? Quando compareceram diante das autoridades, e as autoridades disseram, se vocês não negarem, e se vocês não pararem de falar no nome de Jesus, esse Nazareno aí, vocês vão ficar aqui nas prisões, vocês vão ficar nos açoites, vocês serão disciplinados, né? Então, qual foi a resposta daquele Pedro, medroso, covarde, que negou o Senhor Jesus 3 vezes, mesmo estando andando 3 anos e meio com Jesus? Eles correram, todos eles correram. Mas qual foi agora a palavra deles depois que presenciaram as grandiosidades do Senhor? Depois que o Senhor Jesus tinha ido embora. Sabe, queridos, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos. Nós não podemos deixar de falar do que nós ouvimos. Nós não podemos deixar de falar dos milagres que nós presenciamos, né? E importa mais obedecer a Deus do que aos homens, amém, queridos? Por isso que se vieram leis, né, que nos obriguem a fazer coisas que vai em desacordo com a palavra de Deus, nós temos que obedecer a leis. Romanos capítulo 13 diz que é o governo temporal, é o governo da terra. Nós precisamos obedecer. Mas, quando vier uma lei que afronta, né, a lei do Deus vivo, nós precisamos obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Se precisar de ir contra as autoridades na terra, nós vamos contra as autoridades, mas nós precisamos obedecer a Deus, né? Olha, e as autoridades da época, todas elas, reconheceram que aqueles homens eram iletrados pela sua maneira de falar, eram incultos, homens de muita pouca letra, né? Pedro, João e os apóstolos. Havia doutores no meio depois, mas no começo não tinha, né? Mas eles também reconheciam, esses aí estiveram com o Nazareno. Eles falam igual o Nazareno, né? Realizam obras igual o Nazareno. Irmãos, as pessoas e o mundo e as pessoas que nos rodeiam precisam ver que há algo diferente em nós. Na realidade, precisa haver Jesus em cada um de nós. Então, quando eu olho aqui para a palavra de Deus, né, eu vejo, Jesus não mente, né? Jesus não mente. Se ele diz que o Espírito Santo vem, e veio, e se ele diz que o Espírito Santo estaria conosco até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo está aqui. Mas por que não age em muitas vidas? Por que não age em muitas igrejas? Porque nós podemos limitar o Espírito Santo, né? Está em mim. Se eu não quero que ele age, ele não vai agir. Lembra lá em Zacarias o que diz? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Deus não vai forçar ninguém. Deus não vai forçar ninguém. A pessoa precisa abrir o coração. Ah, mas naquele tempo, né, precisava tal. O Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida, queridos. Então, olhando aqui para a palavra do Senhor, né? Quando veio o Espírito Santo, ele subiu, Jesus subiu, né? Eram 120, né? Se reuniram naquele cenáculo. Jesus, depois da sua ressurreição, ficou aparecendo 40 dias para os discípulos, consolou-lhes os corações, fortaleceu-lhes, né? A todo o ensinamento, que aquela mensagem estava presa dentro deles, né? Sabe as pessoas que conhecem a palavra dentro da igreja hoje, continuam no pecado, continuam, né, longe de Deus, continuam fazendo as coisas de Deus e as coisas do mundo, né? Os discípulos estavam assim. Então, quando eu olho para a palavra de Deus aqui, né, aqueles discípulos traziam mágoas no coração.
Aqueles discípulos traziam coisas que eles haviam aprendido, traziam rancores, traziam ressentimentos, né? Então, é preciso mudança. Tanto que o que acontece? 3 anos e meio com Jesus. Você está aqui há 5, 10, 2, 3, 1, 15 anos, e talvez tenha áreas da sua vida que é carne pura, não se converte, né? Os discípulos andaram 3 anos e meio, dormindo, comeram, deram risada com Jesus, brincaram, né? Aprenderam muito, né? Mas a Bíblia diz que até quando Jesus subiu, um queria estar à direita, outro queria estar à esquerda, um queria ser o primeiro, o outro queria ser o segundo, o outro queria tal cargo, o outro queria tal... Havia problemas entre eles, havia dificuldades entre eles, né? A Bíblia diz que uma casa dividida não prevalecerá. Não pode haver divisões dentro da Igreja Batista Renovada. Não pode haver rancores, não pode haver ressentimentos. Tua família vai perecer por causa disso. A tua vida espiritual vai perecer por causa disso, né? Os discípulos também eram assim. A mensagem estava dentro deles, mas o Espírito Santo veio libertar essa mensagem, veio abrir a porta dessa mensagem. Então, quando eu olho aqui a palavra do Senhor, queridos, eu vejo algumas coisas aqui, algumas determinações importantes. Primeira determinação aqui, em primeiro lugar, né? Eles, depois disso, né? Depois da ressurreição de Jesus, mais 40 dias Jesus com eles, relembrando tudo que falou, né? Depois de Jesus subiu aos céus, foram para o cenáculo, ali onde houve a ceia memorial, né? Jesus ficou mais 10 dias ali com eles, né? Ou melhor, Jesus subiu aos céus e depois eles ficaram 10 dias orando, né? Então, o que eu aprendo aqui, que você deve aprender aqui, não é? Em primeiro lugar, depois que Jesus subiu, não estava mais ali, mas o Espírito Santo ia chegar. Era a promessa do Senhor. Eles endireitaram os seus caminhos. Eles começaram a endireitar os seus caminhos. Eles começaram a deixar o ressentimento de lado. Eles começaram a perdoar, né? O perdão sara até enfermidades, queridos. Amém, queridos? Então, primeira atitude que eles tiveram aqui, né? Eles começaram a endireitar os seus caminhos ali, orando 10 dias, né? Porque esperando a promessa do Espírito Santo. E, em segundo lugar, né, a palavra de Deus diz que eles perseveraram unânimes em oração. 10 dias ali, fechados, né? Mais 40 dias com Jesus, né, depois que ele foi ressurreto, e agora 10 dias fechados. A Bíblia diz aqui, unânimes em oração. Diga, existe a promessa. Quer dizer, existe a promessa do Espírito Santo, né? Mas para essa promessa se cumprir, diga, precisa oração. Eles estavam unânimes em oração. Acho que o irmão está aqui, outro está ali, quero que ele morra, tal, isso aqui, o Espírito Santo vai agir. Não vai, não vai. Pode agir parcialmente aqui, mas o Senhor disse que quer derramar, quer fazer da Igreja Batista Renovada uma igreja forte. Então eles começaram depois, você talvez esteja aqui 10, 15, 5, 3 anos, tal. Ouviu, melhorou um pouquinho, tal, isso, aquilo, tal, mas precisa melhorar mais. E agora eles estavam unânimes. Agora não tem mais o mestre. Agora nós precisamos orar. Ele mandou a gente ficar 10 dias separados, né? Aqui só orando, unânimes em oração, diz o texto aqui, né? Então, quer dizer, preparação. E em terceiro lugar que eu aprendo aqui, né? Eles estavam unidos. 120 irmãos ali, homens e mulheres, esperando a promessa do Pai, unidos em oração e unânimes em oração. Não havia mais primeiro lugar, não havia mais segundo lugar, não havia mais aquele que pleiteava à direita, não havia aquele que pleiteava à esquerda. Eles sabiam que agora eles precisavam, né, buscar, porque, olha, você fica aqui reunidos em oração, unânimes. Deixa as outras questões de lado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus virá, não é? Então, aconteceu uma coisa fenomenal, né? Um estrondo, dinamite, né? Uma explosão em Jerusalém, né? Que todos foram abalados ali por causa daqueles 120. Né? Ninguém mais defendia o seu lado, o que for, o que isso, o que aquilo, né? Tal. Ninguém achava que era maior que o outro.
Eles estavam aqui, né? Atos 1:8. Eles estavam esperando. Olha, fica 10 dias orando. Vocês já estão comigo há 3 anos. Vocês já estão comigo há 3 anos e meio. Quantos estão aqui há 10 anos? 5, 15, 20, né? Então, fique unânimes em oração. Deixe o ressentimento de lado. Deixe as mágoas de lado, né? E até hoje eu vejo aqui na igreja o departamento. O pastor Grosso não lançou o slogan? Muitos PGs, uma só igreja. Muitos departamentos. Ninguém tem que lutar só pelo seu departamento. Se o meu departamento de teatro pode servir a igreja toda, o meu departamento de teatro tem que servir a igreja toda. Unânimes, unidos, né? Até hoje a gente vê problemas aqui na igreja, né? Nessa questão. A pessoa se acha, agora eu sou da coreografia, não é o caso, né? Então, só a coreografia. Não, é a igreja. Ontem nós tivemos um trabalho maravilhoso aqui. É a igreja, né? Unânimes, quer dizer, precisa haver unanimidade. Eles começaram a consertar as suas vidas. Nós também precisamos consertar. Lembra que nós falamos no momento? Arrependimento. Né? Precisa haver arrependimento. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então, queridos, ali, agora veio 10 dias ali, orando. Né? Parece que tudo aquilo que eles aprenderam 3 anos e meio, né? Parece que tinham ido por água abaixo. Talvez você esteja aqui há alguns anos. Isso foi tudo por água abaixo. Não foi. Esse gigante nós precisamos derrotar. A Igreja Batista Renovada precisa crescer até a volta do Senhor e ganhar milhares de almas. Amém, queridos? Então, quando eu vejo aqui, né, eles estavam lá esperando. Será que eles estavam esperando uma pomba? Como eles viram lá? Né? O Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo é Espírito, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa. E aí apareceram, o Espírito Santo lá em Jesus se manifestou de uma maneira. Agora aqui, ele se manifestou de uma maneira diferente. Né? Aqui o texto diz assim, línguas repartidas como de fogo. Diga, o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é calor. O Espírito Santo é fogo para a nossa língua. Fogo para quê? Para falar com intrepidez. Sabe, queridos? Então não adianta ninguém me dizer, pastor Toninho, não existe isso. Eu experimentei isso. Eu vi essas línguas de fogo. E quando você fala língua, parece que é uma língua, não é uma língua. Né? Eu vi, queridos. Nós estamos reunidos cerca de 50 pastores lá, e eu vi. Né? Veio o Espírito Santo quando aquele lugar que nós estávamos lá, um lugar do tamanho deste aqui, 50 pessoas, some ali no meio, né? Mas só tinha 100 e poucas cadeiras lá que ficavam encostadas. Né? E eu vi naquele dia, falei com o Senhor, e naquele dia eu vi, né? Esses macarrão, boia de piscina, irmãos, é igualzinho, não tem aparência não é uma língua que vai aparecer lá. Né? Aquelas línguas de fogo, aqueles macarrão que eu vi assim, furando as paredes e entrando. Eu vi. Não adianta me dizer, Toninho, foi para aquele tempo. Foi para aquele tempo e é para hoje, meu. Porque ele traz fogo, ele traz calor, ele traz poder. Amém, queridos? E o texto ainda diz assim, olha, e entrou cada uma das línguas de fogo em cada um deles. Né? A minha experiência não foi essa. A minha experiência, todas as línguas, nós estamos todos reunidos, todos de mão dados, todas as línguas entraram em mim. E dali, de mãos dadas, parecia uma dinamite, pegou todo mundo. E isso vai acontecer aqui na Batista Renovada, porque nós vamos quebrar todos os estigmas, né? Todas essas questões, todas essas barreiras. Abra seu coração, porque o Espírito Santo quer operar. É para hoje, não foi para aquele tempo. Tinha alguns milhares e milhares de pessoas naquele tempo. Né? Hoje, queridos, hoje tem bilhões de pessoas. São cerca de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Né?
E também existe mais pecados. A nossa casa é invadida, né, por lixo, querido, né? A mídia, né, traz lixo e mais lixo. E os nossos filhos, né, no sentido geral, né, veem esses lixos. A nossa sociedade é lixo, né? Porque você vê todas as coisas que afrontam a palavra de Deus. Então, quando o lixo entra nas nossas casas, nós precisamos desse vento, nós precisamos desse espírito, nós precisamos desse poder para não continuarmos com esse espírito, com esse lixo dentro de nós e dentro das nossas casas. E entra dentro das casas dos crentes também, porque os crentes dão mole e deixam os filhos lá na frente da televisão, e os filhos nem têm idade, deixam o seu computador lá no quarto, deixa... Quanto lixo! Nós precisamos nos livrar desse lixo. Só tem um jeito de nos livrarmos desse lixo: deixar que o Espírito Santo encha a nossa vida. Se naquele tempo algumas milhares de pessoas precisavam do Espírito Santo, hoje, né, precisa muito mais. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Espírito Santo está aí. Mas nós podemos limitar a ação do Espírito Santo? Podemos. Onde fiquei um tempo sozinho, parece que quando você está sozinho, você se abre mais, né? E de verdade, eu não estava bem ontem. Não estava muito ruim mesmo, né? Com fortes dores e tal. Eu não sou cantor. Eu fiz enologia, sei o que é música, né? Mas não sou cantor, estou longe. Mas na minha casa, fui para o fundo, fui para frente, andei a casa toda, né? Cantei, glorifiquei, exaltei, falei, profetizei a palavra para o dia de hoje. Sabe, queridos, eu senti que a minha casa se encheu do poder do Senhor ali. Basta nós invocarmos, nós precisamos invocar o Senhor. Mas se nós não quisermos, Ele não vai agir. Então, olha, começou com 120. Um dos fatores determinantes que faz a igreja crescer é a ação do Espírito Santo. Esse é um dos fatores importantes. Hoje nós temos homens, mulheres, que falam grego, aramaico, que falam o hebraico, que falam outras línguas, tal, isso, aquilo. Você vai ver a igreja desse tamanhozinho. Sabe por quê? Sabedoria humana é importante, mas a sabedoria de Deus é infinitamente maior. Amém, queridos? Então, um dos fatores que faz a igreja... Eu não estou dizendo uma igreja que aceita tudo, que não confronta o pecado, não ataca o pecado, sabe? Que não se importa com as ovelhas, pode viver do jeito que quiser, que não está nem aí. Essas igrejas crescem mesmo, porque pode tudo. Arrasta os bancos, né? Vai para os barzinhos da vida, né? Vai para as baladas da vida, né? Um dia canta no Senhor, outro dia canta as músicas do mundo. Não estou dizendo de igreja assim. Estou falando de igreja que realmente é a igreja do Senhor. Igreja que prima pela palavra de Deus, combate o pecado, que busca a santidade, que salva almas, que edifica os salvos, que busca a unidade, mesmo contra tudo. Não é mandar as pessoas embora, é deixar que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. Começou com 120 ali. E olha só a beleza que aconteceu ali, em Atos 2:37, Paulo está lá na frente, né? Então, eles perguntaram assim: o que faremos, irmãos? O que faremos? Né? Era o poder do Espírito Santo naqueles corações, né? As línguas de fogo vieram, né? E eles pregaram, né? Mas os discípulos pregaram. Mas foi por causa da pregação dos discípulos? Foi por causa do poder que havia na vida deles. E a Bíblia diz que logo em seguida 3.000 almas foram batizadas. De 120 passou para 3.120. A Bíblia vai mais à frente, não é? E ela continua falando que daqui a pouco, né? Olha, aumentou mais 5.000. Né? Olha como a igreja cresceu. Lá em Atos 2, 37, 38, 39. Depois nós vemos em Atos capítulo 4. Depois nós vemos em Atos capítulo 7, 9. Nós vemos ali milhares e milhares se converteram. Foi pelo argumento teológico deles. Nem tinham. Né? Não eram letrados. A maioria deles não eram letrados. Foi pelo poder do Espírito Santo. Então, um dos fatores predominantes que você prega, que você fala, que quantos me falaram assim, não volto mais nessa igreja, vou matar aquele baixinho, quantos já falaram isso aí? Né?
isso aqui, mas daqui a pouco está mansinho aí. Por quê? Porque o Espírito Santo alcançou o alvo na vida deles. Amém, queridos? Então, olha, em segundo lugar, né, eles começaram a exaltar o nome de Jesus. Né? Mas eles estão embriagados. Né? Diga, eu preciso ficar embriagado. Fala com coragem, senão você vai me decepcionar e nem você acredita. Fala, eu preciso ser embriagado. Nós precisamos, eles estavam embriagados. Os de fora falaram assim, que coisa louca, cada um fala numa língua diferente. Eles estão embriagados. Né? E eu digo aqui, nós precisamos ficar embriagados pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder de Deus. Amém, queridos? Mas nós precisamos dar liberdade para que Ele opere na nossa vida. Mas o que é isso aí? E Pedro falou assim, não, 9 horas da manhã, ninguém de nós bebeu aqui ainda não, nem tomamos vinho, nem o café da manhã, né? Mas é a profecia de Joel que está sendo iniciada aqui, né? Quer dizer, o fogo do Espírito Santo pegou eles ali, né? E eu vejo uma coisa maravilhosa, que depois do Pentecostes, milagres, Jesus já realizava milagres, mas depois do Pentecostes, os discípulos começaram a ser usados. Lembra lá em Atos capítulo 3? Né? Está Pedro e João agora, né? Transformados, vão caminhando, 3 horas da tarde, vão lá para o templo chamado a Porta Formosa. Né? E quando eles chegam lá, tem um coxo lá, um aleijado. Né? Diz assim, esmolinha, por favor, esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha. Né? Pedro e João olham um para o outro e dizem assim, não tem moeda aqui, nem cédula. Olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos? Poder, o Espírito Santo de Deus. Isso nós temos em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Levanta e anda. Pertencia uma igreja que uma irmã foi lá em Aparecida, ela queria mesmo, né? E aí pegou uma cadeirante lá. Nós nem acreditamos no que o Espírito Santo faz, a gente só fala. Né? E chegou lá e falou para a cadeirante assim, em nome de Jesus, levante e anda. Ela levantou e andou, e a crente saiu correndo que nem um louco, parece que viu um fantasma. Nem ela acreditava. Porque nós precisamos acreditar mais na ação do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo. Como a igreja cresceu aqui, né? 3.000 almas, agora Pedro e João estão ali. Né? Por isso que eu digo, queridos, não cruze os braços, não fica vagueando, não sai quando está no culto, eu vejo um sai, vai urinar, o outro vai urinar. Tudo bem, se você tem um problema, avisa, tal, isso, aquilo, mas um sai, o outro sai, e não acontece nada na vida, parece que não está acontecendo nada. A gente demora 10, 12 horas para preparar um sermão, buscar diante do Senhor. Chega aqui, não só eu, todos os presbíteros, os irmãos da quadra, tal, isso, aquilo, você fica frustrado, que parece que as pessoas estão voando, estão em outro lugar, né? Estão, né? Olha, profetiza. Né? Pedro e João chegaram ali e eles declararam, né? Jesus tem poder para dar. Nós vemos que depois eles foram presos, foram açoitados, mas eles continuavam firmados ali. Né? Então, queridos, uma coisa interessante que a Bíblia diz, a aparência deles era diferente. A Bíblia diz que o rosto deles, de tanto poder que havia, o rosto deles brilhava. Então, que coisa gostosa, quando você sente o poder de Deus. Quando aqueles milhares de pessoas começavam a orar, né? Agora eram milhares. Né? Imagina a gente aqui, tem dia que a igreja pega um fogo santo aqui, né? Que é uma coisa maravilhosa, gostosa. Né? Imagina que nós somos centenas de pessoas. Lá eram milhares. Imagina aquele louvor, aquela adoração, aquela oração, né, chegando até os céus. É impossível de Deus não agir, mas nós muitas vezes limitamos a ação do Espírito Santo. Né? Então foi crescendo, né, até o ponto né, que o Pentecostes veio, que milhares de almas foram salvas. Né? Atos 9:31 diz que havia agora milhares de salvos. Diz que quando eles foram expulsos, né, e agora aconteceu algo maravilhoso. Né? A morte de Estevão. É isso que eu digo. Né?
Saulo era terrível. Saulo era um matador de cristãos. Saulo, que depois se tornou apóstolo Paulo, nem os discípulos queriam aceitá-lo, porque esse cara é terrível, esse cara pegava carta, esse cara mandava prender, esse cara mandava matar, ele mesmo matava, tal, isso, aquilo, né? Olha que coisa graciosa, tremenda, né? O que acontece aqui, né? Estevão, né? Começa a pregar, né? Começa a falar, né? E aí Saulo está lá, e provavelmente Saulo encomendou essas cartas, né? E Estevão foi trazido para fora, Estevão foi apedrejado ali, e o texto lá diz que as vestes, né, de Estevão foram deixadas aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso, que depois viria a se chamar Paulo, apóstolo Paulo, mas as vestes foram deixadas ali. Ali provavelmente, não digo que foi a conversão de Paulo, né? Não digo que foi a conversão, mas foi um dos fatores predominantes para a conversão de Saulo, que ele viu ali, né, que o Estevão morrer, ser apedrejado, ele presenciou. Depois de morto, as vestes foram deixadas ali aos pés de Saulo, que era o perseguidor, chamado perseguidor. Mas a Bíblia diz que esse Estevão, olha que coisa tremenda, queridos, né? Agora, Pai Celestial está no seu trono da glória. Jesus está sentado à sua direita. A Bíblia diz que Estevão relata, né, que o Senhor Jesus levantou-se para receber o Estevão, o espírito, a alma do Estevão. Jesus levantou-se. Um rei só se levanta para alguém, quer dizer, os súditos é que se levantam para o rei. Jesus levantou-se para receber Estevão. E olha que maravilha, aquele homem que era terrível, né? O Saulo, ele vendo tudo isso aí, né? Mas apedrejado Estevão, morrendo, ainda teve forças, diz o texto lá em Atos 7, de colocar-se de joelho, olhar para os céus e dizer: Pai, Senhor, Jesus, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não lance esse sangue, o meu sangue sobre eles. Perdoa eles. E Saulo ali, olhando e vendo tudo, um fator predominante, quer dizer, das fileiras do exército do inimigo, Deus tirou um dos seus ferozes perseguidores, colocou na linha de frente. Por isso que Paulo sofreu tanto, queridos. Paulo perseguiu muito a igreja do Senhor, né? E os teólogos são unânimes em afirmar que, possivelmente, Paulo foi um dos maiores apóstolos, apóstolo fora de tempo, mas um dos maiores discípulos de Jesus, que nem conheceu Jesus. Então, que coisa... Tudo isso é ação de quem? Ação do Espírito Santo. Depois nós vemos o Filipe, né? Filipe, um diácono, um evangelista, né? Que interessante, quando você lê o texto ali, diz que, lá em Atos 8, 26, diz que um anjo apareceu a Filipe, né, e diz assim: vai lá para a estrada, lá de um determinado lugar lá, né, que eu não me recordo agora, tal, e você vai encontrar uma carruagem. A estrada vai estar livre, só vai ter essa carruagem. Corre atrás dela, né? E o Espírito Santo, depois, lá em Atos 8, a sequência, diz que o Espírito Santo falou. Diga: o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, a Bíblia registra. O Espírito Santo falou para Filipe, né? Fala do amor de Deus para ele, né? E aí, aquele alto oficial de Candace lá, a Bíblia nos diz, né, que ele foi falando para aquele eunuco, alto oficial da rainha lá de Candace. Ele foi falando e ele correndo e disse assim: você entende o que lê? Não estou entendendo bem. Ele fala dele mesmo, né? Posso subir? Subiu e falou, explicou quem era, falou de Jesus, né? Primeiro riozinho que acharam ali, aqui tem água. O eunuco falou para ele, né? Tem eunucos, tem judeus negros na Etiópia até hoje, queridos, por causa que esse evangelho foi levado até lá.
Então, fatores importantes aí, não é? Atos 8,4 diz assim, ó, certamente os que foram dispersos, porque houve por causa dessa descida do Espírito Santo, depois de um tempo, houve uma perseguição muito grande, e diz assim, olha, os que foram dispersos, né, iam por toda, fugindo, e em cada lugar que passava, falava do amor de Deus, né? Avivamento em Samaria. Samaria, os samaritanos se odiavam, um queria matar o outro, né? Mas houve um grande avivamento em Samaria por causa da ação do Espírito Santo, né? Filipe agiu ali, depois Filipe foi agir lá no outro lugar também, lá no oficial de Candace, né? Então, a conversão do eunuco, né? Olha, Atos 8:29, olha o que diz. O Espírito Santo falou, né? Aproxima-se desse carro e acompanha. É o Espírito Santo que falou. Está registrado aí, queridos, né? O Espírito Santo é fogo, fogo que queima pecados, fogo que queima enfermidades, fogo que faz com que a pessoa reflita. Eles começaram a pensar em tudo que acontecia. Isso é bom para nós também, não é? Então, queridos, quando eu olho esses textos assim, eu fico maravilhado. Mas precisa haver um preparativo. Nós estamos nos preparando esse ano. Quantas mensagens do pastor Glaucio, dos presbíteros todos, né? Quantas mensagens eu mesmo trouxe sobre o Espírito Santo aqui. Então, depois disso tudo, né? Que eu vejo de tantas conversões, de tanta coisa que o Espírito Santo realizou, eu chego à conclusão: o Espírito Santo é uma pessoa que opera, e opera com poder. Diga, opera com poder. O Espírito Santo é uma pessoa que ama, é uma pessoa, não é alguém, uma pomba, é uma pessoa que orienta, né? É uma pessoa, que diz o texto aqui, que ilumina, que consola, e nós precisamos desse poder na nossa vida, né? Que muda a vida, e muda os nossos propósitos, e muda os nossos conceitos também. De repente você pensava de uma maneira, agora você começa a pensar de outra. Eu preciso da situação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não tem jeito. E se nós orarmos, querido, 2 Crônicas 7, 14 e 15, o que diz lá? Se o meu povo, você é povo de Deus, irmão e irmã, que se chama pelo meu nome, orar e jejuar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, né? Sararei a sua casa, sararei o seu físico, sararei a sua terra, né? E estarão, 7,15 diz lá, estarão atentos os meus ouvidos e os meus olhos estarão vigiando a terra, né? Para quê? Diz o texto aqui, né? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, queridos? Que bom, né? Que nós podemos ter a oportunidade nessa noite, ou melhor, nessa manhã, né, de estarmos aqui nos colocando diante do Senhor, né, e saber que o Senhor é o maior interessado na nossa vida, mas Ele é o maior interessado na sua obra também. A igreja dele pertence a Ele, tudo pertence a Ele. Amém, queridos? Curve sua cabeça, vamos orar. Diga assim: querido Pai, eu te dou graças, porque um dia o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. E o Espírito Santo veio para ficar. E como Ele trabalhou no passado, como nós ouvimos nesta manhã, Ele trabalha hoje na minha vida. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida mais uma vez. Eu quero este poder. E eu não posso ficar sem o Espírito Santo. Dá-me, Senhor, a Tua graça, o Teu poder. Derrama o Teu Espírito sobre a minha igreja, sobre a minha vida. Eu quero trabalhar, eu quero ser incendiado pelo Espírito, como foram os apóstolos. Eu quero arder no poder desse Espírito. Eles pregaram a Tua palavra, e eu quero pregar com a minha vida. Abençoa a Tua igreja Batista Renovada. Abençoa a Tua igreja na face da terra. Abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa os presbíteros, diáconos, professores, obreiros. Abençoa cada membro. Abençoa cada família representada. Que haja uma revolução do Teu Espírito neste lugar.
nos lares e nas igrejas. Visita a nação brasileira. Ó Senhor, cada ministro, cada deputado federal, cada deputado estadual, cada senador, cada vereador, cada prefeito, cada assessor, visita e limpa, Senhor, o Supremo Tribunal Federal. Dá a tua bênção a essa nação, no nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que pode todas as coisas. Oh, glória a Deus.